E aí, meus queridos, como vocês estão? Estão prontos para mais um vídeo? Sim, Kimetsu no Yaiba 178. Bora, roda a vinheta! Canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe. Au! Capítulo bem interessante, viu? Interessante, triste, porque vamos mostrar, acho que agora sim é o último pedaço de flashback do Kokushibou. E bom, vamos lá. Primeiro ele fala que ele implora pro irmão dele não ficar perto dele, que ele se afaste, que ele morra. Tipo, ele odeia literalmente o irmão pela inveja que ele tem dele. E falando nisso, ele, tipo, a mera existência do irmão dele, pra ele não vale a pena. Ele tem que ir pra vala. E beleza, aí o pai dele envia pessoas pra ir lá no templo e buscar ele de volta, mas ele, de jeito nenhum, ele nega de todas as formas e some. Quem tá sumindo é o Yorite, tá, gente? O Yorite some, o Kokushibou fica lá e tal. E ele, tipo, se ele fosse sequestrado, se um urso pegasse ele, seria um sonho pra ele, né? E aí ele começa a viver dias de paz. Então, por 10 anos, desde que o Yorite ele se vai, ele some, o Kokushibou ele vai vivendo tal, ele casa, tem os filhos, tem uma vida tranquila, mesmo alguns dias meio chatos, mas uma vida super tranquila. Você vê que ele fica bem tranquilão, tipo, o que faz quando ele não tá pensando, quando o irmão dele não tá por perto, não tá mais pensando aquilo como se ele não existisse, é como se fosse um lugar ideal pro Kokushibou, né? Mas nem tudo são flores pra ele. O que acontece? Um Oni ataca o acampamento deles, eles estão lutando, eles estão perdendo feio, e aí quem aparece pra salvar? Ele de novo, Yorite. Yorite salva ele, né? Aí ele já fica... meu Deus, ele voltou! Não! E aí, o Yorite tava muito, mas muito mais forte. E ele percebendo isso daí, ele já fala assim, meu, voltou tudo de novo. Aquela ânsia que ele tinha, aquela raiva, aquela inveja que ele tinha dentro dele, voltou tudo de novo, começou a corroer o estômago dele, ele ficou doidão. Ele ficou doidão e o irmão dele, tipo, pede perdão por não ter chegado a tempo, igual, muito igual, bem parecido com quando o Tomioka Gyu ele aparece pro Tanjiro, né? Tipo, ele pede desculpa por não ter chegado a tempo e tudo mais, e papapá. Né? Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, talvez poderia ter evitado. E aí o Yorite pede desculpa pra ele por ter deixado os caras morrerem por causa disso e tudo mais. E nessa ânsia, nessa inveja que o Kokushibou tem, ele resolve abandonar tudo. Ele vai pros caçadores de demônios e vira também mais um caçador pra poder aprender, pra ficar mais forte de novo. Então aquela ânsia que ele já não tinha tido naquele tempo atrás, enquanto ele viveu aqueles 10 anos de paz quando o irmão dele estava muito longe, ele volta a ter aquilo lá e, né, e ele viu que o Yorite, ele ensinava várias pessoas sobre a respiração do sol, mas nenhuma delas conseguia direito. Mas ele ensinou como que poderia fazer a ramificação da respiração do sol para dar água, do fogo e tudo mais. Principalmente porque ninguém conseguia atingir o Yorite. Chegar naquele nível era basicamente impossível. Muito menos na respiração do sol. Nisso o Yorite começa a ensinar eles e tudo mais. E ele quer aprender para ficar mais forte que o irmão, é claro, o Kokushibou. Mesmo com as marcas, olha que interessante, todos que foram atingidos, eles não tinham a marca ainda, e eles começaram a aparecer com as marcas conforme eles foram crescendo. Nisso eles ficaram muito fortes, todo o pessoal de espadachim ali dos caçadores e tal, e as forças deles cresceram muito. E aí apareceu a marca no Kokushibou também. Mas ele não fica feliz, porque mesmo com a marca, os outros também tinham a marca, ele ainda não chegava nem aos pés do Yorite. No final das contas, ninguém consegue usar a respiração do sol, nem mesmo o Kokushibou. Na verdade, ele usa uma remanescente que ele mais tarde ia chamar como respiração da lua, que é também derivada da respiração do sol. Só que aí,
depois de um tempo, essas pessoas com a marca começaram a morrer direto. E aqueles tempos de ouro já era, acabou, né? Então não ia ter mais ninguém e tal. E o tempo dele também provavelmente ia chegar. O Kushibou já tava pensando nisso, né? Porque o Yoruichi era o mais forte. Se os outros que também alcançaram a marca já estavam morrendo, todo mundo ia morrer. Aí, quem que aparece? Muzan Kibutsuji. E o Muzan aparece e pergunta pra ele se ele quer se tornar um Oni também. Pra quê? Pra ele viver pra sempre, pra ele continuar treinando as técnicas, ficar mais forte e tudo mais. Toca bem na ferida onde ele tá precisando, embora ele não relacione nada com o irmão dele. Mas aí ele vê a chance da vida dele de se tornar mais forte, de finalmente superar o irmão e tudo mais. Ele acaba aceitando. Ele acaba aceitando, vira um Oni também. Claro, já era super forte e o Muzan ele queria alguém das respirações como um Oni também pra poder lutar do lado dele. Talvez por perceber que o Yoruichi, se o Yoruichi já tinha vencido ele uma vez, uma pessoa da respiração pra se tornar também ia ser muito forte se tornasse um Oni. E o Muzan ele toca na ferida de cada um. Você vê que o detalhe, quando, por exemplo, o do Rui, o Oni da Aranha lá, o 5 inferior. Qual era a ferida do Rui? Ser saudável. Ele queria ser uma pessoa saudável pra brincar. Ele atinge naquele ponto, porque a pessoa tá doente. Na outra pessoa, ele sempre pega no ponto que chama mais atenção pra pessoa conseguir aquilo, independente se é doença. No caso desse nem era doença, era só inveja. É bom analisar isso e beleza. E ele apareceu de novo, já velho, mas ainda estava vivo, o Yoruichi, e venceu ele. E aí ele ficou com muita raiva, ficou loucão de raiva. Tipo, de novo, mesmo velho, você consegue me derrotar, mesmo eu, tipo, vivendo por anos aí como Oni, conseguindo, ficando mais forte, você ainda consegue me derrotar. E ninguém pode derrotar você, ninguém conseguiu derrotar você, ninguém conseguiu superar você. E ele vai crescendo aquela ânsia dele de raiva, de ódio pelo irmão. E aí ele fala, meu, você me faz parecer tão patético sempre tal. Ele vai com raiva e corta o Yoruichi ali, tá parado, né, já morreu. Morreu ali parado ainda com a espada. Corta ele. E quando que ele corta a flauta. Aquela flauta lá de trás que ele tinha dado pro Yoruichi. Aliás, corrigindo nesse vídeo, ele tinha dado mesmo pro Yoruichi, porque eu falei no outro vídeo que ele tinha recusado do pai e tal. Eu confundi, tá? Mas ele deu pro Yoruichi e ele viu aquela flauta ali. Olha que bonito o sentimento do Yoruichi. Sabe essa flauta que você me deu, irmão, e tal? Eu penso nela como se fosse você. Tipo, pra ele sempre carregar o irmão dele com ele. Então, no fundo, o Yoruichi sempre amou ele. Acho que a tristeza do Yoruichi foi ter percebido que o irmão dele tinha ciúmes. E tipo, ele ter se afastado em vez de ter tentado manter um contato com o Kokushibo. Então, esse é o ponto de tristeza, essa análise que eu posso fazer de tristeza do Yoruichi. E ver o porquê, e essa inveja, esse ódio que o irmão dele tem, é tão absurdo, que olha só como vai terminar. Ele fala que odeia ele e tal, mas ele chora. Ele chora ali quando ele corta e vê a flauta. Ele chora e ele pega. Ele fala que só de ver ele, só de ouvir, ele fica nervoso, ele quer vomitar e tal, essas coisas assim. E olha só, a única face que ele nunca conseguiu esquecer é a face do irmão dele. Tipo, ele esqueceu da face da mulher, dos pais, dos filhos, tudo. Ele esqueceu todo mundo. A única que ele lembrava era do irmão. E todo mundo que chegava perto dele só ia sofrer porque nunca ia chegar no nível dele, mas na verdade isso era só ele, né? Não era todo mundo que cercava ele, que estendia a mão pra aprender alguma coisa. Era só ele que estendia a mão e não conseguia alcançar o irmão. E no final, ele fala que o Kokushibo, ele fala que ele abandonou tudo, ele negou tudo, abandonou a família, abandonou tudo que tinha que fazer e não teve nada no final das contas. E aí, ele lembra de uma frase do Yoruichi, né, uma coisa que o Yoruichi falou pra ele, que todo mestre de uma profissão, de alguma coisa e tudo mais, de samurai e tudo, vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer no mesmo lugar, vai fazer a mesma coisa. Isso daí é a lei natural da vida. Mas ele nunca conseguiu ver
essa mesma visão do irmão. E aí, a gente vê alguma coisa curiosa, né? Que todo mundo da respiração do sol, que sabia das formas da respiração do sol e alguma coisa desse tipo, tanto o Muzan quanto ele, eles eliminaram todos que tinham. E aí, mostra o Tanjiro ali, né? E quando mostra o Tanjiro me faz pensar que o Muzan descobriu que o pai do Tanjiro sabia sobre a respiração do sol de alguma forma. Eu imagino que seja isso. E por isso ele tem ido lá. Eu acho que não foi à toa que ele foi pra lá. Calhou do Tanjiro não estar em casa, né? E não sei se a mãe dele sabia, ou ele foi lá... o pai dele já tinha morrido, mas tipo, vai que ele ficou sabendo e ele falou assim, a esposa e os filhos devem saber alguma coisa, vão matar todo mundo daquela família. Ele foi lá e matou todo mundo. Não sei, né? Pode ser que ele tenha descoberto, pode ser que ele tenha... vou matar todo mundo aqui e é isso aí porque eu tô com fome. Não sei. Mas fez eu pensar nisso, que ele quis matar a família por achar que a família tem alguma coisa a ver com... eles sabiam alguma coisa da respiração do sol. E aí, essas perguntas últimas que ele faz, por que nós somos tão diferentes, por que eu não me tornei alguém conhecido, que eu nasci, coisas desse tipo, assim, por que eu nasci, pra que eu nasci, né? Por quê? Não tem motivo. Se era pra você ser o melhor, tal. E ele é o mais velho, né? O mais velho é ele, né? Ele nasceu, mesmo ele sendo gêmeos, ele nasceu primeiro. E aí fica nessa, aí ele se esvai, todo os pozinhos lá do coisa lá, porque ele morreu, e acabou. E ele ainda tava com a flauta do irmão, ele tava carregando esse tempo todo, carregando a flauta do Yoruichi. Ele tinha um mix de sentimento, podemos ver nesse capítulo que ele tinha um mix de sentimento de ódio pelo irmão, sim. Mas ao mesmo tempo, parecia que ele queria amar o irmão também. Mas ele morre com todos os tipos de arrependimento, porque esse final ele morre arrependido, mas arrependido sem confessar o arrependimento. Chegar assim e falar assim, nossa irmão, eu vacilei mesmo. Não, ele só falou, não tive nada, né? E ainda se perguntando por quê. E agora, provavelmente a gente vai ter uma luta no próximo capítulo. E vamos ver o que vai acontecer com esse negócio da respiração do sol. Todo mundo tá junto e tal. Eu acho que aí dá pra derrotar um Muzan. Mas eu ainda acho que o Muzan vai ter uma carta na manga. E eu acho que a Nezuko não vai ser curada ainda. Eu acho, é uma suposição. Porque, para as coisas não ficarem fáceis, né, a Shinobu já morreu. Alguém mais vai morrer aí dessa quebrada. O Tokitou, o Muichiro, um dos descendentes da respiração até do próprio sol, lá da família deles lá, morreu também. Então, vamos aguardar mais explicações aí. Esse capítulo foi bem legal, assim, foi bem sentimental, foi bem triste, pra falar a verdade. É triste ver como... foi uma inveja que ele adquiriu e ele conseguiu, vamos falar assim, chegar a uns níveis enormes. Porque todo mundo já sentiu inveja alguma vez na vida. Pode ser do irmão, pode ser de um colega de trabalho, pode ser qualquer coisa. Mas a maioria das vezes a gente luta contra esse sentimento. Mas ali o Kokushibo, ele se entregou tanto ao ódio, tanto à inveja, de uma forma absurda, que ele acabou não tendo nada. Fica de lição pra gente, né? Que a inveja, no final das contas, nunca vai trazer nada de bom. Bom, galera, esse foi o capítulo, tá? Capítulos que são um pouco mais sério, um pouco mais triste, ou talvez eu não tenha curtido tanto, nesse caso eu só achei ele um pouco mais triste. Eu não fico fazendo brincadeiras e tal, porque é o senso de cada capítulo, né? Eu gosto bastante de mostrar o que eu sinto. Quando leio um capítulo desse, a gente tende a não ficar tipo, meu Deus, ficar animado, fazer brincadeira e tal, mas falar um pouco mais sério. E quando são vídeos um pouco que tem alguma coisa de raiva, alguma coisa assim, ou que deixa super empolgado, eu me empolgo mesmo. E aí eu faço um monte de palhaçada mesmo. Mas é o meu jeito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mano Joe na área. Falou, é nóis. Até a próxima. Valeu!